Conforme anunciado, eu vou iniciar hoje uma série de mensagens em que a gente vai tratar do que eu estou chamando de pastorais sobre ética e economia, ambientadas todas as mensagens no Evangelho de Mateus. Então, desejo muito que nos abençoe. Eu confesso a vocês, é sempre desafiador assim preparar uma série de mensagens tão longa. 13 é um número bem expressivo, né? Mas se impôs pelo fato de tentar descobrir o que Mateus, o publicano, fala a respeito de dinheiro. E eu descobri que ele fala muito. Na verdade, Jesus falou muito sobre o tema. E aí eu fui pegando alguns aspectos bem práticos para a gente pensar hoje essa nossa relação, que não é uma relação fácil, é sempre desafiante, né? É sempre um desafio a gente lidar bem com isso. Então, por que ética? Porque a gente está procurando exatamente quais são os princípios de Jesus no que diz respeito aos recursos econômicos, os recursos que acabamos por ter que administrar, enfim. Então, está anunciado, essa é a primeira. Vou fazer hoje um voo panorâmico, e a partir do próximo sábado a gente desce um pouquinho mais e a gente vai tratar de questões mais específicas. Hoje eu vou tratar de um tema um pouco mais abrangente, que é o dinheiro, e depois a gente lida com isso. Antes mesmo de entrar, a título ainda introdutório, é muito curioso que nós tecemos críticas, e com muita justeza, algumas expressões evangélicas em que o dinheiro é o centro das atenções nas reuniões comunitárias. E isso causa na gente um constrangimento muito grande, né? Então, se alguns excessivamente falam do tema de uma forma que não nos agrada muito, parece que nós estamos lá no outro extremo, é como se nós nunca falássemos a respeito. Então, acho muito interessante a gente se deparar com isso, é assunto que implica e toca a todos nós de uma forma ou de outra. No entanto, a minha abordagem não é econômica, não é técnica, também não é ética no sentido da ética filosófica teórica. É uma questão prática, é pastoral, é para a gente pensar em termos da literatura bíblica. Tá bom? Feito essas breves explicações, a gente parte então para pastorais sobre ética e economia ambientadas no Evangelho de Mateus, o publicano. Tá bom? Ficou bonitinho, não ficou? Não, título legal? Muito bom. Por favor, olha só aqui o sumário. Ficou pequenininho porque eu queria deixar numa tela só. Mas só para vocês terem uma ideia do que vai ser. Hoje, o dinheiro, e aí na sequência, a dívida, a idolatria, jogo de azar, o dízimo, a escassez, o devorador, o salário, a avareza, o consumo, o cambista, o imposto, o banqueiro. Bacana, né? Será que a gente chega até 13? Aí depois a gente parte para o outro lado. Então, cada sábado a gente vai tratar de um tema desse. E aí tem outra coisa também importante, estou ainda na parte introdutória. Vamos tratar e considerar esses temas em diálogo. Eu não vou fazer a pregação tipo monólogo. Eu vou trazer algumas questões e a gente vai conversar ao longo. Está preparado? Está preparada? Vai chegar cedo para pegar lugar na frente? Então, olha lá, o texto está aqui, a gente pode mandar lá para o grupo do WhatsApp o material para a gente... E não é apenas para a gente satisfazer curiosidade.
é para a gente, sobretudo, termos as nossas vidas edificadas, abençoadas. Essa é a intenção, por isso que é pastoral. É para a gente usar na prática, usar na vida. Não é apenas a gente responder a curiosidades. Bem, o texto está aqui, ó. Peço a vocês que abram Mateus 6, 24, mas já está na tela e a gente pode recitar juntos, vamos nós? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um, desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. No original, o tal do mamon, né? Então vamos lá. O dinheiro, pode passar, Ramiro? Estamos de acordo que dinheiro não é problema? Estamos de acordo ou não? Não vou dar um de Silvio Santos. Quem quer dinheiro ou não? Dinheiro não é o problema. Não é para a gente e não era para Jesus. Esse texto está dizendo algo muito claro, né? Em que não se pode ter dois senhores. Então, é muito claro que o tema de Jesus é quando o dinheiro se transforma num ídolo. Ídolo a ser servido. Ídolo a ser bajulado. Para Jesus, a advertência, diga-se de passagem, no Sermão do Monte, é que não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, na concepção de Jesus, não é um papel, uma cédula ou uma moeda, não é apenas um objeto que compra coisas. Jesus está considerando uma personalidade. Jesus está falando de um status que o dinheiro não pode adquirir. É o status de Deus. Então, eventualmente, isso é curioso, porque Jesus não viveu na sociedade que nós vivemos nesse tempo, né, capitalista, de uma economia fluida, de um mercado mundial, de moeda, de bancos com atividades, né, também atividades mundiais, enfim, nós não estamos falando de Jesus nesse contexto. Tirar Jesus do nosso contexto ajuda muito, porque o que ele está falando que o dinheiro pode exercer sobre nós é uma situação de um ser que adquire uma personalidade e essa personalidade pode ser adorada, pode ser servida. Então, para Jesus, o problema não é o dinheiro. Jesus não está dizendo que o dinheiro é um mal a ser combatido. De uma forma mais específica, pode passar, Ramiro, de uma forma mais específica. Quando estamos fazendo aqui o registro de 13 mensagens em que a gente vai falar sobre dinheiro à luz do Evangelho de Mateus, a gente não pode ocultar uma informação fundamental. Mateus era publicano. E para bom entendedor, Mateus era cobrador de impostos. Acresce uma outra informação. Mateus cobrava impostos do seu povo em nome de Roma. Por isso, ele era considerado, e os publicanos eram considerados, nesse contexto do judeu, como impuro, geralmente comparado ou citado na mesma linha, na mesma frase de prostitutas e ladrões. Estava nessa categoria.
traidores da pátria, entregaram. Eventualmente eram ricos não por conta da atividade do trabalho, mas pelo desvio de verbas. Então eles cobravam de forma abusiva o seu próprio povo, legitimavam o poderio romano, porque ao cobrar impostos, ele legitimava o controle de Roma sobre os outros povos, e de forma específica sobre os judeus. Então Mateus era cobrador de impostos. Mateus tem um olhar apurado, mais do que Marcos, Lucas e João, os outros evangelistas, os outros que escreveram relatos e que anotaram ensinos de Jesus. Mateus, mais do que os outros três, presta atenção no que Jesus fala a respeito de dinheiro. Era publicano. Lembra que Jesus chamou 12 para servi-lo como discípulos e depois então serem aqueles que herdariam a missão? Jesus chamou 12. Mateus relata o nome dos 12, cita o primeiro nome e fala logo a seguir uma característica numa palavra que definia. Pode botar? Tem um texto. Pode outro? Não, não está aqui não, está aqui. Você não vai encontrar nunca. Mas está aqui, ó, não botei não, Ramiro. Ramiro é fogo, cara. Está em Mateus 10, do verso de número 2 e 3. Se você puder. Quem está escrevendo? Mateus. Aí ele diz assim: ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. Primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. É nesse estilo. Ele cita o nome e numa palavra caracteriza a pessoa. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus. Mateus, vírgula, o publicano. Então, para Mateus, essa identidade falava muito a respeito dele, o identificava, o caracterizava. Dava a ele, sobre os outros discípulos, uma situação, certa proeminência, não é? Alguns publicanos aparecem nos relatos dos evangelhos. Mateus convida Jesus para uma festa. E na festa de Mateus, adivinha quem eram os convidados? Publicanos. Então, na festa de Mateus, Jesus comeu comida cara. Na festa de Mateus, Jesus teve que se adaptar a um ritual da comida, da festa, diferente da que ele estava acostumado. A prataria, enfim, era diferente. Então, curioso também que, se o judeu evitava o publicano, Jesus não. Até Jesus chegou a se hospedar na casa de um publicano, lembra? Que ele chegou numa cidade, a multidão ficou curiosa, e queriam tocar, queriam vê-lo, queriam ficar perto, e um publicano ficou com vergonha de ficar no meio da multidão, e se isolou, porque isolado era. E Jesus Cristo esquece a multidão e se dirige ao publicano e diz: eu gostaria de me hospedar na tua casa. Então, gente, se Jesus Cristo levasse a sério o tal do marketing para convencer as multidões, ele não se juntaria a alguns sujeitos que tinham uma péssima reputação. Zaqueu tinha uma péssima reputação, Mateus tinha uma péssima reputação, independente de quem eles eram, mas sobretudo pela atividade que eles tinham, a atividade de cobrar impostos, e eram bem-sucedidos, e tinham dinheiro. Jesus não os evitou, Jesus Cristo os procurou, e para o grupo dos 12, seleto, ele escolheu um publicano. Curioso, aqui não vai fazer parte da reflexão, mas Jesus colocou na mesma mesa o publicano e o zelote. O zelote queria revolução armada,
para derrubar o poderio de Roma. E o tal do publicano era da situação. Jesus botou os caras na mesma mesa para cear, para comer o pão, para beber o vinho, e olha, vocês que se entendam. Mas veja, essa não era uma identidade banal. Essa era uma identidade, no caso de Mateus, me parece primordial. Primordial. Por isso que Mateus teve um olhar apurado, por isso que ele anota de uma forma um pouco superior aos outros o que Jesus disserta sobre o tema. E é muito legal a gente ler Mateus, sobretudo o Sermão do Monte, com essas lentes. É o que eu estou propondo aqui a vocês. Vamos lá. Com o que nos ocuparemos nessa série? Com a ética. Ética de que forma? Eu falei que seria de uma forma pastoral. É mais ou menos o seguinte: todos nós tomamos decisões o tempo todo. Todos nós temos que decidir o tempo todo. Perguntar pela ética é perguntar quais os critérios que você estabelece como prioritários para tomar as suas decisões. Aí estamos no campo da ética. Ou seja, eu tomo decisões, eu tomo decisão baseado em que ética? Há muitos anos atrás, um político importante da cidade do Rio de Janeiro, através de um assessor, me fez uma proposta. E a proposta era escrever discursos para ele na rádio. Ele tinha um programa de rádio e precisava de um redator. Um redator que conhecesse dois temas, Bíblia e política. E aí, o assessor de imprensa me chamou ao escritório, me deparei com ele, ele mostrou uma pilha de papel e ele falou assim: Valdemar, eu peguei de vários livros, frases, eu juntei tudo e transformei em programa de rádio. O nome disso é o quê? Plágio. Eu plagiei. Eu preciso agora que você transforme o meu plágio em texto corrente. Tire o plágio, porque o sujeito tal é candidato a um cargo importante e ele quer lançar um livro para os evangélicos. Mas eu não posso lançar e não posso falar para ele que eu plagiei. Bonito, não? Mas o melhor estava por vir. Até aí eu estava achando estranho. Mas teve um momento que eu balancei, quando ele disse assim: pode cobrar por lauda. Me diga quanto é a lauda. Cara, rapidamente a minha cabeça fez assim, aquele negócio assim. Eu vi uma pessoa, cara, tinha mais de 500, porque era maior do que o que a gente costuma comprar, né? É Resma que fala? Aí eu falei, tá maior do que um... Pô, dá para ganhar um dinheiro, hein? Aí eu pensei rápido. Aí ele não deixou eu pensar, não deixou eu respirar. E ele falou assim: a partir de hoje, se você quiser, eu não escrevo mais, é você que escreve. E agora, como é original, você cobra por lauda. Falei, caraca, esse negócio vai ficar bom, cara. Aí ele me deu a proposta, aí era uma sexta-feira chuvosa, era final de tarde, eu falei que daria resposta depois, fiquei balançado. Entrei no táxi e dei o endereço da rua Marechal Rondon, porque eu ia dar aula. E a aula da noite era sobre ética pastoral. E na minha cabeça eu fiquei passando, rememorando a matéria. Tinha um livro que eu gosto muito, tem um livro que eu gosto muito, e era fruto das nossas reflexões em sala de aula, A Ética da Decisão. E lá no táxi, no escurinho, assim, era um caminho curto, mas já foi suficiente para me converter a Cristo Jesus. E aí eu falei, eu não posso chegar para dar aula com esse negócio em suspenso. Eu tenho que... Não, eu sou profissional, sou cientista político, sou pastor, enfim, está tudo tranquilo. Advogado defende, não sei o que e tal, eu sou professor, está tudo certo. Só que naquele momento, antes de dar aula, aí eu falei assim, eu tenho que me converter a Cristo. Peguei lá o celular, liguei, olha, estou abrindo mão, muito obrigado por ter lembrado de mim, mas eu não posso aceitar. Mas por quê? Tal, enfim. Eu não aceitei. Eu conheço quem fez. Eu conheço quem aceita.
Eu conheço quem faz. Segundo Mateus, a gente tem que tomar decisões o tempo todo, e às vezes rápidas. A pergunta ética é: qual é o critério? Você vai tomar a decisão baseado em que critério? Quais os critérios que orientam as suas decisões? Gente, se ao longo dessa nossa jornada a gente voltar o nosso olhar para Cristo e estabelecermos Jesus como o nosso critério maior, o nosso motivo maior, a nossa referência melhor, assim a gente vai ter aproveitado bastante essa temporada aqui. O objetivo é esse, é a gente discutir ética, não à luz lá dos teóricos da filosofia, mas da gente pensar na ética do dia a dia, do nosso cotidiano, em que os critérios que nos orientam são os critérios que nos apontam para Jesus. Amém? Bem, essa é um pouco a descrição. E aí, logo a seguir, lendo Mateus 6, a gente aborda o seguinte: sirva a Deus e use o dinheiro. Mas eu fiz o reverso. Lá no meu texto, eu torci isso. E se a gente servir a Mamon e usar a Deus? E se a gente começa a fazer uma fezinha e a gente pede ajuda divina para que a nossa fezinha, né, é uma fezinha. E se a gente começa a fazer um jogo bem jogado com Deus, em que ganha todo mundo? Então é um pouco isso. O que Jesus está dizendo é, para a gente entronizar Deus como Senhor, gente, eu falo isso sem medo de errar, a gente vai ter que derrubar Mamon. E não é derrubar no universo. A gente vai ter que destronar. Vou repetir aquilo que eu falei no início. Jesus não está demonizando dinheiro. Jesus Cristo está tão somente deslocando o dinheiro do lugar que não lhe é devido, o lugar de Senhor, o lugar de Deus. É disso que se trata. Tudo bem ter dinheiro, tudo bem ganhar dinheiro, tudo bem aumentar a renda quantas vezes for possível e necessário. Para Jesus isso nunca foi problema. O problema que ele aponta e que ele nos ensina é o quanto a gente pode destronar Deus e colocar sobre o trono qualquer outra entidade, inclusive uma entidade chamada Mamon, que tem personalidade, que tem vontade, que tem poder. Poder sedução, poder de muita sedução. Alguns nem são tão seduzidos assim pelo dinheiro, outros preferem o poder, tem a sedução do poder. Então não é nem tanto o dinheiro, é o poder. Mas especificamente aqui é como que o dinheiro tem poder sedutor sobre nós. Por isso que o apelo de Jesus é sirva a Deus, use o dinheiro e faça bem às pessoas. Não foi a grande síntese? Mestre, qual é o maior mandamento? Foi quando Jesus Cristo disse: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então, use dinheiro, sirva a Deus e às pessoas. Trocar a ordem dá tilt, dá pane no sistema. Quando a gente usa Deus e faz de Deus um garimpador das nossas riquezas, a gente transforma a Deus em faz tudo. E transforma o dinheiro em entidade máxima a ser. Tem uma outra advertência, hoje é dia de advertências. Eu orei, gente, eu pedi: Senhor, não permita que nessa série eu fique lá do púlpito apontando para a igreja X, igreja Y, igreja W. É tanta loucura em nome de Deus nas igrejas evangélicas na atualidade.
e que na centralidade dessas loucuras, em boa parte, dinheiro. Não tem imagem de esculturas, mas tem idolatria ao dinheiro. Aí eu falei comigo mesmo, eu não vou gastar meu tempo em ficar respondendo a esses absurdos. Então, na esfera da internet, então é o seguinte, todos nós sabemos, a nossa referência não é para combater o que consideramos ser exageros, erros ou coisa que o valha. A nossa intenção é ser propositivo, é não ficar olhando para aquilo que a gente acha duvidoso, mas é olharmos para aquilo que a gente acha certo, e o que a gente acha certo é Jesus Cristo. E ao olhar Jesus Cristo e ver o que Ele pensa a respeito, a gente pode chegar às nossas conclusões. Então, não vou ficar aqui apontando isto ou aquilo, não vou ficar aqui comentando isto ou aquilo. Temos as nossas conclusões, e a partir de Jesus, a gente pode aguçar muito a nossa percepção do que é fogo estranho no altar. Do que é fogo estranho no altar. Jesus, então, considera a questão da idolatria, e a idolatria a qual ele se refere é a idolatria ao vil metal. Ao vil metal. O que está sendo chamado de mamon, uma entidade. É disso. Idolatria quando o dinheiro ganha esse status de Deus. Ainda uma consideração que eu acho muito necessária, é apenas uma introdução. Vai lá, Ramiro, por favor. Mamon comporta-se como divindade. Então, como que a gente verifica esse poder espiritual? Gente, se a gente pensa hoje em relações internacionais, os conflitos entre as nações, o que move, o que se busca, quando a gente pensa hoje nas estruturas sociais e culturais, o que move, por que tanta confusão? Para onde a gente olha? Era assim no tempo de Jesus, que era uma sociedade, uma cultura absolutamente diferente da nossa, e por motivos outros, esse poder permanece muito grande, muito firme. É bom a gente perceber que algumas coisas entram tanto na rotina e na normalidade, e parece que a gente não precisa mais refletir sobre elas, porque elas são tão óbvias, elas são tão naturais, que a gente para de refletir o quanto elas têm efeitos práticos e reais nas nossas vidas. Novamente, sem medo de errar, boa parte dos nossos sofrimentos pessoais tem relação com os recursos de que nós precisamos, os recursos que estão escasseando, o medo de perdê-los. Enfim, lidamos então com isso constantemente, e algumas vezes tratamos isso como se fosse do dado natural. Não é. Aqui, só a nível de curiosidade, o dinheiro não é uma invenção divina, é uma invenção cultural. E não tem nada de errado. Jesus não está demonizando a cultura. Jesus não está demonizando a nossa organização, a maneira como nós lidamos. Mas Jesus Cristo está apontando para a gente que nós não podemos estar oprimidos, nós não podemos estar presos, nós não podemos estar, enfim, achando que fracassamos ou temos sucesso por aferir valores do vil metal. Então é muito legal a gente ver o quanto que Mateus se converteu a Cristo e o quanto Mateus conseguiu fazer leituras que antes ele não conseguia. Quero recomendar, portanto, essa leitura no livro de Mateus, para perceber que ele anota o que Jesus Cristo está dizendo, aquilo que era peculiar a ele. Sim, somos um público muito diverso. Quando a gente fala em recursos, quando a gente fala em dinheiro, a gente pode estar falando
para alguém num padrão alto, e a gente pode estar falando por alguém que está lutando pela sobrevivência. E não quer dizer para Jesus, nas anotações de Mateus, que uns são melhores do que os outros, ou de que uma situação é mais propensa a se afastar de Deus do que outra. Para Jesus isso não consta, isso não prospera. Ele está falando muito mais de uma disposição do que propriamente do que uma posição na pirâmide social e econômica. Isso toca a todos nós, isso mexe com todos nós. Se a gente consegue santificar a nossa vida no que diz respeito ao manuseio, à administração, a ganhar, a administrar e a gastar dinheiro, bem, se a gente consegue fazer isso, quer dizer que a gente está sendo invadido, né, pela ação de Deus e pela pessoa de Jesus, a ponto de fazer com que a nossa fidelidade a Ele apareça no mundo prático, do dia a dia, na vida. E não importa se estamos ali lutando pela sobrevivência ou se temos acumulado, não importa. O que importa é a gente pensar em senhorio. O senhorio é de Cristo. Eu uso dinheiro. Eu não uso pessoas pensando no que elas poderão me dar em retorno. Eu não me aproximo de pessoas pensando as vantagens que eu posso adquirir. Eu não faço um currículo baseado em interesses escusos. Eu não faço negócios baseado no meu interesse principal. Eu consigo ter uma leitura da vida superdimensional, hiperdimensional, em que eu me torno uma pessoa muito melhor, sem culpa, mas sobretudo, com muita consequência. É disso que se trata. Ramiro, eu queria chegar aqui. Na ética de Jesus, o dinheiro não foi demonizado, apenas destronado. Apenas destronado. Estou sendo repetitivo, estou sendo enfático, de propósito. Coloquei mais de uma tela a mesma frase, é de propósito. Jesus não demonizou o dinheiro, Jesus Cristo apenas destronou. E na nossa vida, como é que a gente vai conseguir fazer isso? É um mistério que cabe pessoalmente a cada um, a cada uma, que a gente consiga fazer efetivamente. Ter uma relação saudável com os outros e termos uma relação saudável com os nossos recursos. Gente, tem uma curiosidade. Antes de falar da bênção, pode deixar na bênção aí que está bonito. Mas antes de falar da bênção, tem uma curiosidade. Eu não falei que Jesus falou... sim. Jesus falou de alguns temas éticos, alguns temas morais, alguns temas sociais. E entre esses temas que Jesus falou, sabe o que ele mais repetiu? Isso é curioso. Sabe qual foi o tema recorrente na fala e no ensino de Jesus? Dinheiro. Mas uma outra curiosidade. Quando Jesus Cristo fala em dinheiro, ele não estava pedindo oferta. Ele estava ensinando as pessoas a viverem bem com. O compromisso de Jesus ao falar de dinheiro não era levantar uma catedral. Não era sustentar a estrutura eclesiástica. Jesus Cristo ministra, isso é lindo, pastoralmente, para que as pessoas pudessem lidar bem com o dinheiro. Ele não está em campanha. Falei que não ia fazer acusações, é melhor não. Mas ele não usa, ele não faz apelo. As pessoas não saíam da sinagoga se sentindo lixo, depois de ouvirem, ou na rua, porque Jesus Cristo não está falando disso. Ao contrário, tá? Vai ser um dos nossos temas. Ele estava no templo na hora do culto, possivelmente a oferta menor foi que chamou mais a atenção dele. E ele disse que proporcionalmente aquela era a maior. Então Jesus não estava fazendo campanha. Jesus não estava se associando, e ele não se associou a nenhum banqueiro para fazer o seu projeto inicial ser alavancado. Jesus não buscou nenhum subsídio do Estado. Ele sequer negou aqueles que achavam que deveriam fazer o que com os impostos?
E ele foi lá e disse, não, paga. Então, gente, é de uma riqueza, é de uma grandeza, é de uma beleza. Quando Jesus fala em dinheiro, ele fala muito em dinheiro, não é para sustentar o sistema eclesiástico, é para que as pessoas sejam felizes, é para que as pessoas fiquem bem, é para o bem-estar. E bom se tiver catedral, bom se tiver igreja, bom se tiver equipamentos, mas para Jesus isso nunca foi o principal. Então não me venha com um discurso que Jesus falou muito de dinheiro, por isso a gente vai pregar 20 minutos e falar de dinheiro 40. A título de arrancar dízimos e ofertas para construir catedrais. Não é o lance de Jesus, não. Ainda, a gente pode pensar nesse tema no sentido de bênção. Não no sentido de, algo que nos alarma e algo que em si é negativo. Que produz em nós um poder, né, e exerce sobre nós uma certa sedução, sem dúvida nenhuma. Mas para Jesus também, e de uma forma equilibrada, haverá de ser uma bênção, ou precisa ser uma bênção. Que tenhamos muito dinheiro para usar, sem cair na cilada, de sermos usados pelo dinheiro ou usar pessoas para obtê-lo. Jesus Cristo não demonizou, ele destronou Mamon. Simples assim. Simples assim. Então, por favor, Ramiro, passa. Na ética de Jesus, o dinheiro não foi demonizado, apenas destronado. Mais uma dica de leitura, um livro muito antigo, Foster, né, Richard Foster, Sexo, Dinheiro e Poder. Aqui está Dinheiro, Sexo e Poder. É um livro, assim, muito antigo, escrito num contexto muito diferente do nosso, mas ainda dá muito caldo e traz uma reflexão muito boa. É o tipo de sugestão de se usar num grupo menor para estudar o livro, para ler junto e para estudar. Muito rico, muito rico. Uns vão chamar de clássico, né, da literatura cristã. E vale muito a pena ler. Concordo com tudo que o autor está dizendo? Não, é outro contexto, é outro momento, é por outra lente. Mas ele produz uma comparação que eu acho muito legal. Ele fala num capítulo inteiro sobre o poder luminoso do dinheiro. Em outro capítulo, ele fala do poder sombrio do dinheiro. E em outro capítulo, ele fala do equilíbrio, a necessária busca pelo equilíbrio. Então, em si não é mal, em si não é bom, precisa do equilíbrio e do nosso equilíbrio. Então, ele enumera quantas vezes Jesus lida e fala do dinheiro na perspectiva da bênção. A bênção a ser buscada, a bênção a ser conquistada, a bênção a ser administrada. A sabedoria que temos que pedir a Deus para ganhar, para administrar, para usar. E aí é muito legal como que ele enumera, e Jesus Cristo fartamente fala disso, e promete isso, e nos incentiva a buscar isso. Nenhum demérito a nós pais, que queremos fazer a educação financeira, que os nossos filhos aprendam. Os nossos filhos não nasceram prontos, sabendo. Então, seria muito interessante isso. Muito interessante a igreja falar disso de uma forma muito clara, porque tem pessoas que têm uma visão, que têm uma sabedoria, que têm um conhecimento técnico a respeito, que poderia ser posto a serviço de outros. Isso é bacana demais. Amanhã, lá no Leme, a gente vai ter um dia inteiro de ação social. A gente vai ter um almoço, tem um bazar que funciona, e tem vários serviços, né, de uma escola de beleza importante aqui da cidade. Então vão profissionais, uns são evangélicos, outros são da igreja e outros não, são voluntários. A ONG chamada Dignitar. Essa ONG mantém crianças no contrafluxo escolar, no espaço da Igreja do Leme, já há mais de 20 anos. E é uma bênção para a comunidade.
Ah, sim, a gente vai vender almoço, a gente vai vender sobremesa, a gente vai vender as coisas do bazar, e o que for, né, conquistado, a gente vai colocar a serviço da própria ONG, da própria comunidade. Então, como que pessoas que não são ricas se reúnem para beneficiar os seus iguais? Isso é de uma beleza, isso é de um encanto. Nesse caso, o dinheiro é uma bênção. O dinheiro faz bem. E isso nos ensina, e isso é extremamente transformador. Então, a forma de conquistar, a forma de usar, é uma forma abençoada e abençoadora. Novamente eu vou falar, Jesus Cristo não está chamando apenas de bênção, dízimos e ofertas que são postos na sinagoga, e no nosso caso na igreja. Jesus Cristo está falando de uma visão muito mais ampla, o quanto que o dinheiro na mão de alguém que tem Deus como Senhor, pessoas a serem servidas, e dispostas a usarem dinheiro, o quanto que isso pode ser maravilhoso, e é maravilhoso na experiência de muitas pessoas. E é maravilhoso, e deve ser. Então, que não se envergonhe o irmão, a irmã, que conseguiu ganhar dinheiro com o fruto do seu trabalho. Não está devendo nada a ninguém. A bênção é tornar esses recursos algo que me faça bem, abaixo de Deus, para o uso, não para o senhorio. É disso que trata esse magnífico livro, no capítulo que fala da face luminosa do dinheiro. Da face luminosa do dinheiro. Gente, eu estou empolgado, estou falando pra caramba pelo cotovelo. Eu já vou terminar. Mas aqui, há muitos anos atrás, a primeira fase que eu fui pastor aqui, lá em... falar um ano não, foi um tempão atrás. A gente estava com um projeto de abrir um espaço na Praça Mauá. À época, um prostíbulo, né? A Praça Mauá era um prostíbulo. E a gente estava com a visão de que a gente tão próximo, a gente poderia fazer alguma coisa de forma imediata, né? Em resgate, em cuidado, enfim, em vidas ali. E nós não tínhamos dinheiro. Aí alguém falou assim, mas não tem só a Praça Mauá, a Praça Cruz Vermelha também é um lugar com uma vulnerabilidade social tão grande, a gente é o lugar mais perto, a igreja mais perto, a gente podia... E a Central do Brasil, para onde a gente olhava, a gente via necessidades. E aí a gente imaginou uma coisa louca, um projeto chamado Esperança na Praça, e a gente começou a orar, eu escrevi o projeto. Só faltava uma coisa. Adivinha? Dinheiro. E aí, César, sabe o que aconteceu num domingo aqui? Domingo à noite, quando era culto? Entrou uma estranha. Até aí, igreja. Não só entrou uma estranha, como eu senti, aí não explico, é sentimento, é sensação, é discernimento. Eu senti uma opressão maligna, um negócio assim inexplicável. Estava aqui do púlpito, aí eu pedi que as pessoas orassem em duplas, e aquela pessoa ficou sozinha. Eu desci do púlpito, fui até ela e sentei perto, perguntei o nome e comecei a orar com ela, e aquilo só crescia em mim, sabe, aquele calor, aquela opressão, aquela coisa, não estava normal. Acabou o culto, essa pessoa estranha, com o envelope fechado, entregou na minha mão, nunca tinha visto, e falou assim, é para o projeto. E aí para o projeto, já tinha tido o momento do ofertório, tal, projeto, e eu falei, que projeto? Ela falou, você sabe qual é o projeto? E deu aquela gargalhada, né, e entregou o envelope com muitas cédulas, com muito dinheiro. Eu não contei, né, e me desfiz e disse que a gente não estava precisando, de que a gente não ia fazer uso daqueles recursos.
Estava tudo muito estranho. A pessoa estranha desceu, e no que desceu, aqui era muito movimentado, mesmo à noite, e ela atravessou como se não tivesse carros, rua, nem ninguém, absolutamente alucinada, né? E eu voltei para casa, óbvio, em crise, buscando discernimento, por que eu fiz, e se eu fizesse diferente, enfim, quem era a pessoa, o que foi aquilo, tal. Na mesma semana, eu recebi um telefonema de um empresário pedindo para que eu fosse ao escritório dele, aqui no centro da cidade, e falou assim: sei que vocês têm um projeto, eu quero pagar os aluguéis. Aí eu pensei assim, mas como vai ser? Aí ele fala, não, é oferta, eu não quero sequer declarar imposto de renda, eu não vou fazer isenção de imposto, não vou fazer nada, eu quero simplesmente soube do projeto e eu quero apoiar esse projeto. Esse projeto durou aqui no centro do Rio de Janeiro, enquanto eu estive na Igreja da Esperança, e por mais alguns anos. Todos os meses os aluguéis eram pagos, 3 aluguéis, sem recurso da igreja nenhum. O recurso que a igreja dispunha era para pagar a missionária que coordenava esse projeto. E muitas pessoas foram batizadas aqui como fruto da esperança na praça. E se você perguntar quanto tínhamos, o que custou, a face luminosa da igreja e a face luminosa do dinheiro é esta: não servimos ao dinheiro, servimos às pessoas, amamos e servimos a Deus, Ele é o único Senhor. Durante um tempo atrás, eu ouvi à época o pastor talvez mais prestigiado que tínhamos no país, e eu estava sempre nos congressos, como jovem pastor, e eu ouvi essa referência ética dizer, num desses congressos, que ele estava num trabalho social, e o chefe do tráfico de drogas do local disse que queria colaborar com a creche do trabalho social, um trabalho muito grande, não como da Igreja do Leme, mas muito grande, centenas, milhares de pessoas envolvidas. E ele disse que, mais ainda, o chefe do tráfico de drogas alegou de que o filho dele era aluno na creche, e que, portanto, ele não ia pagar só a mensalidade, ele ia dar uma boa oferta, e sempre que o pastor e a equipe precisasse. E aí eu estava esperando o desfecho da experiência, e o desfecho do meu herói de ocasião foi: eu não quero saber de onde vem, eu tenho responsabilidade de encaminhar para onde vai, e esse dinheiro vai ser gasto para abençoar centenas e milhares de famílias. O público era de pastores e líderes, e a galera foi a loucura, no aplauso, no amém, glória a Deus, e eu lá do meu canto, na minha insignificância, sem me sentir mais justo do que ninguém, novamente com as minhas crises, falei: Deus, eu quero saber de onde vem, porque dependendo de onde vem, não vai ser bênção. Dependendo de onde vem, é maldição para alguém. Ah, vai ser bênção, é maldição, então como que eu vou fazer o cálculo? Alguém tem uma mãe chorando por causa do filho nas drogas. O dinheiro dele vem de tantas outras mães que estão tomados pelas drogas. E agora eu arrebento com o jovem adulto e eu invisto na criança na creche, mas que depois ela se torne cliente? Me importa saber de onde vem. E como não importa? Então a igreja bateu aqui, santificou, não é assim que rola, não. O lado luminoso do dinheiro é que para Deus, para Cristo, na leitura de Mateus, não é a quantidade, é a intenção. E isso abençoa, isso é suficiente. Fazendo a comparação lá com o Velho Testamento, né? O azeite da viúva começa a jorrar
com uma atitude absolutamente desprovida de grandeza, mas se transforma em algo que sustenta e que abençoa. É nisso que eu creio. Eu creio de gente que pode abençoar com os recursos que adquire de forma honesta, honrada e dependendo de Deus. Ainda que seja monetariamente pouco, é o suficiente, é o necessário. E que dependamos do Senhor. Porque eu estou falando de instituição, serve para a gente, na nossa vida prática. E como serve para a gente? Então, o livro Dinheiro, Sexo e Poder balanceia, fala do lado luminoso, fala do lado sombrio. E o que a gente precisa ter é destronar o dinheiro, colocar Deus no trono e servir as pessoas e usar o dinheiro. Usar o dinheiro. Usar de forma... tem culpa. Usar de forma que me dê prazer. Usar de forma que eu tenha alegria. Usar de forma a não ter culpa. Está tudo certo, é teu. Está tudo certo. Sem o status de ídolo. Sem ser idolatrado, sem ser amado de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento. É só isso. Gente, Jesus Cristo é um camarada a ser conhecido, a ser amado, a ser seguido. E talvez, enquanto igreja, a gente tenha que esconder Jesus no porão para fazer as coisas no salão. Porque se coloca Jesus no salão, não estamos com permissão de fazer algumas coisas que se faz em nome de Deus. Jesus Cristo é Senhor, revelação de Deus Pai, e Ele nos ensina a viver uma vida ética, consequente, feliz. Termino. Desenvolva o hábito de forma prática. Quando eu falo para você, eu estou falando para mim. É desenvolver o hábito que eu não tenho, mas que eu deveria ter. Todo dinheiro que bate na conta ou que cai na mão, obrigado, Senhor. Aí eu sei que isso aqui cai dinheiro o tempo todo, né? Então, durante o dia, várias vezes cai. Então, às vezes não dá, mas no final do balanço, agradeça. Não precisa fazer culto em ações de graças, mas no íntimo do seu coração, obrigado, Senhor. Obrigado por esse que é o contado e obrigado por aquilo que é... Sabe por quê? É o que eu estou dizendo no final. Eu acho que a gente tem que encontrar uma maneira prática de carimbar o nosso dinheiro. E a maneira de carimbar é a gratidão. Vem de Deus. Vem de Deus, e eu quero honrar a Deus com o dinheiro que chegar em minhas mãos. Em minhas mãos. Então glorifica no íntimo, não precisa ajoelhar, não precisa levantar a mão, não precisa fechar o olho, fazer discurso, mas no íntimo do coração, obrigado, Senhor. É pouquinho, não vai dar para pagar a conta que eu preciso. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu lembro que, recém-casado, fui para a lua de mel sem emprego, porque ia para o exterior, deu errado, o casamento estava marcado, algumas pessoas sensatas falaram, desmarca, e eu estava já com um convite dado, casei. Terminei o seminário, eu era seminarista aqui da igreja. Eu ganhava um salário mínimo da igreja como seminarista. Uma vez que eu me formei, deixei de ser seminarista, também perdi o salário. Eu brinco com a Patrícia e falo, cara, você estava muito desesperada para casar comigo, na boa. Sabia o que ia perder, né? Aí ela fica para morrer. Mas veja, aí a gente ganhou um presente. Na porta, né, do templo, no seminário que a gente casou, eu ganhei um presente dos homens da igreja, em dinheiro, para a lua de mel. Ganhei também o hotel, a hospedagem, presente de um amigo, grande Welber, penso nele sempre. E a minha irmã mais velha, Vera, falou assim, deixa a sua chave
A casinha era numa vila, lá em Cordovil, emprestada, do meu sogro. Sala e quarto, como fala, né? Conjugado. E a minha irmã mais velha pegou a chave e falou assim, eu vou te dar um presente. E o presente é fazer as suas compras. Quando vocês voltarem, vocês vão ter a casa abastecida, né? Com as compras. E assim ela fez. E aí voltamos, e eu era universitário, estava na UERJ, a Patrícia também fazendo faculdade. Cara, aquilo foi acabando. O seu João, meu sogro, ia lá em casa, né? E sempre, sem que a gente visse, deixava em cima da geladeira sempre um trocado. A minha mãe ia lá em casa, deixava sempre um trocado. E eu fui me sentindo muito constrangido. A compra acabou. Aí minha mãe falou, vamos lá fazer compras no mercado. E aí, a minha promessa é que eu ia crescer de criança, ia dar uma condição boa para minha mãe. E aí a gente foi para o mercado fazer a primeira compra, depois de casado. Eu não tinha dinheiro. Ela encheu o carro. Carrefour, sabe como é que é o carro do Carrefour? E ela não viu o tamanho do carro, ela foi enchendo. Passamos tudo, né, na esteira lá, tal, e eu ensacando. E, de repente, ela passa o cartão do Carrefour. Não tinha saldo. Toda a compra ensacada. Eu olhei para elas me olharam, tal, e a gente, assim, meio que constrangidos, demos as costas, saímos e nada levamos. Não foi daquela vez. Fui para a UERJ à noite, andei até a estação de trem de Cordovil, entrei pelo buraco, olhei para o segurança e pedi, posso entrar sem pagar? Estou sem dinheiro, tenho que ir para a faculdade. Ele me deu a mão, me puxou para a plataforma, falou, guerreiro, vai dar certo. E me incentivou, me olhou como pai. Eu era um garoto, 24 anos. E me deu força para subir e me deu força para ir, né? E assim foi. Na faculdade, o problema era como é que eu ia voltar. E na sala de aula tinha um amigo que morava num bairro vizinho, Vila da Penha. E ele me conhecia já de muito tempo. E ele era embarcado da Petrobras. Valdemar, vou precisar de você. Eu passo 15 dias embarcado e eu vou querer que você copie tudo e depois me entregue a matéria toda, quando tiver trabalho em grupo, faz, depois a gente se ajuda. E você mora onde? Moro em Cordovil. Ih, cara, eu te dou uma carona. E aí entrei no carro. A quinzena que ele estava era sempre carona. E assim, quando cheguei em casa, nesse dia da UERJ, já contei isso aqui, né? E aí a Patrícia falou, só tem um ovo e um pouquinho de arroz. E aí, depois do banho, fui para o lado dela, ela estalou o ovo e tinha 2 gemas. Aí eu entendi que na dependência de Deus a gente segue. Comendo filé mignon ou dividindo um ovo de 2 gemas. Na dependência de Deus, né? Estou fazendo pregação de voto de pobreza? Não. Em absoluto, não. Não é disso que se trata. A gente pode ser muito bem-sucedido, sim. E eu desejo do fundo do meu coração que você ganhe muito dinheiro. E nem precisa contar. Se quiser contar também, está tudo bem. Não é a questão do quanto, é a questão do que a gente faz com isso. Então, que Deus te faça prosperar. Que Deus te abençoe muito. A sua despensa, a sua força de trabalho, os seus esforços, os seus estudos, que você seja profundamente abençoado em tudo que se propõe a fazer e a ganhar. Que nos próximos encontros comerciais, que você tenha bom êxito, que dê tudo certo, que Deus te abençoe muito. Você, empreendedor, empresário, que Deus te abençoe muito, muito mesmo. E te livre de todo olho gordo,
Né? Gente que se aproxima querendo se beneficiar. Que Deus te livre desses. Que você seja muito feliz com tudo. Apenas colocando as coisas em seus devidos lugares. Deus como Deus e Senhor. Pessoas como pessoas a serem servidas e dinheiro para ser usado. Porque um homem muito rico chegou no final da vida e disse assim, caramba, come gostosamente, né? E mais, ria, aproveite a vida, porque esses momentos Deus nos proporcionou. Não faça como eu, que acumulei e chego no final da vida desgostoso. Eu corri atrás do vento. Mas quanto a você, você pode ser muito sábio. Tem uma coisa que Salomão não tinha, a referência ética de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Porque em Jesus Cristo, a gente segue fazendo as nossas melhores escolhas. Que Ele te abençoe e que você, sua casa, sua família, tenha orientação dEle para seguir adiante e para ser muito abençoado. Minha oração é que a tua vida seja abençoada. O meu interesse, meu desejo é que a minha vida seja abençoada, é que meus filhos tenham condições melhores do que nós tivemos. E que a gente cresça em todos os âmbitos, sem fazer do dinheiro Deus, e sem fazer de Deus servo. Mas cada um no seu lugar, a gente pode ser muito feliz e fazer muita gente feliz. Que Deus te abençoe. Amém.